Bom, gente, boa tarde, então, a todos e todos. Gostaria, antes de mais nada, saber se todos e todas estão escutando bem. Espero que sim. Ok? Bom, gostaríamos de já agradecer antecipadamente a participação de vocês que estão nos assistindo e também a presença cara e estimada participação da nossa convidada, Junelara, e também do nosso convidado e companheiro, Márcio, que posteriormente farão suas devidas apresentações. Estamos hoje aqui reunidos para mais um evento em comemoração à Semana da Psicologia, intitulado A Atuação em Emergência no Contexto de Pandemia e os Desafios para a Formação em Psicologia. Me apresento como mediador deste evento, Delcio Fernando, e atualmente estou como coordenador do Núcleo Minas da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a ABEP. Também sou colaborador da Comissão Temática de Avaliação Psicológica, membro da Comissão de Formação e ex-conselheiro do CRP 04. Para que possamos ter uma melhor transmissão e sem interferências, solicitamos a todos e todas que mantenham o microfone desativado. Bom, informamos também que este evento está sendo gravado para que posteriormente outras pessoas tenham acesso a este conteúdo. Gostaríamos ainda de combinar com vocês que, enquanto nossa convidada e convidados estejam apresentando as interações, deverão ser somente feitas pelo chat. Posteriormente, teremos, então, a liberação para perguntas e comentários e depoimentos, enquanto será dada a possibilidade da fala a todos os participantes. Em alusão ao Dia da Psicóloga e do Psicólogo, comemorado, então, nacionalmente em 27 de agosto, data que há 58 anos a psicologia foi regulamentada como profissão no Brasil, o CRP 04 vem realizando várias atividades voltadas para a construção de saberes, reflexões sobre o exercício da psicologia como ciência e profissão. Assim, como nos demais estados, os 24 conselhos regionais do território nacional também estão fazendo uma campanha em prol da valorização da profissão. O Conselho Regional de Psicologia, o 04, preparou um conjunto de atividades para celebrar o Dia da Psicóloga e do Psicólogo em 27 de agosto. Nesse ano de 2020, o Conselho adotou como mote para marcar a data o slogan Psicóloga, Psicólogo, presença que acolhe e promove vida. Nas páginas do Conselho, no Instagram e no Facebook, as ações já começaram. Foram publicadas homenagens a profissionais que se tornaram referência para a psicologia mineira e têm sido realçadas as áreas de atuação das profissionais e dos profissionais. Lembramos que no Instagram, o Conselho também disponibilizou filtros especiais para os stories. Outro eixo de celebração é a Semana da Psicologia, com a realização de 7 encontros em ambiente digital, que estão ocorrendo no período de 24 a 27 de agosto. Pois bem, para dar início, então, a esse tema, a atuação em emergência no contexto da pandemia e os desafios para a formação em psicologia, como já foi dito, é o tema desse evento de hoje, promovido por esse Conselho, em parceria com as comissões temáticas de emergência e desastres e a Comissão de Formação. Este ano, em que vivemos uma conjuntura atípica provocada pela pandemia da Covid-19, todas as atividades estão acontecendo remotamente,
através de ferramentas de interação virtual. Destacamos que um dos principais objetivos do evento será pensar nas implicações que vão afetar a psicologia no período pós-pandêmico, trazendo perspectivas sobre reestruturar a ciência psicológica para atender as demandas sociais nos próximos anos. A formação acadêmica, sem dúvida alguma, exerce fundamental importância para o exercício profissional. E uma formação sólida, embasada em aspectos éticos, científicos e técnicos, requer das instituições de ensino e dos docentes que nela atuam estar engajados com os aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais, a bem de uma sociedade onde esse profissional atuará. Deste modo, discutir os desafios éticos na formação é uma questão que demanda preocupação constante, tanto das instituições de ensino superior, agências formadoras e reguladoras da profissão, quanto para os docentes e discentes e associações implicadas com essa temática. Tomando aqui emprestado a fala da nossa secretária do CRP e colaboradora, Eveli, lembramos que a psicologia se aprende com presença. E as diretrizes de 2019, já aprovadas no Conselho Nacional de Educação, fruto de amplo e democrático processo de discussão da categoria, reafirmam a inclusão, atenção à diversidade e presencialidade como princípios fundamentais da formação em psicologia. Portanto, somos contra a educação à distância na formação em psicologia. A formação, ela se dá, então, pelo convívio com a diversidade humana, pessoas, grupos, instituições, territórios, com a diversidade de aportes teóricos e metodológicos de campos de atuação. A situação emergencial em que vivemos nos requer ajustes os mais diversos nas nossas práticas e ampliação das atividades de ensino emergencial remoto, e deve vir, então, acompanhada de análise do que está sendo possível formar nesse momento. É necessário reconhecer o que é possível, considerando os aspectos técnicos e éticos. No que tange à acessibilidade das estudantes e estudantes, a necessidade de cuidar das individualidades. As instituições de ensino podem e devem encontrar alternativas para reduzir dificuldades, investindo, assim, em infraestruturas de tecnologia da informação e ampliando o acesso dos seus estudantes os serviços online, nos seus espaços, realizando, assim, as adequações para a coexistência do presencial com o remoto. Entendemos que não cabe ao Sistema Conselho dizer o que as instituições podem ou não fazer. É responsabilidade da instituição de ensino, tanto por meio das emendas e dos conteúdos das disciplinas, como das propostas de estágio, estruturar como as atividades teóricas e práticas podem ser ensinadas na formação. Ressaltamos que a ABEP e o CRP divulgaram recentemente o resultado dos encontros promovidos em todo o território nacional e deste disponibilizou um caderno de orientações denominado Práticas e Estágios Remotos em Psicologia no contexto da pandemia da Covid-19. Outro documento também muito importante e atual, produzido pelo CFP, IBAP, ASBRO e CCAP, se refere, então, à cartilha de boas práticas para a avaliação psicológica no contexto de pandemia. Esses dois documentos poderão ser acessados através do site do CFP. Bom, nesse sentido, esperamos, então, que as atividades atinjam seus objetivos e que fomentem essas reflexões para que os profissionais da psicologia tenham protagonismo no sentido de sugerir e avaliar ações sobre esse processo de regeneração da profissão após os impactos da pandemia na nossa categoria, na nossa vida
e na nossa atuação. Passarei agora a palavra à nossa convidada, Janelara e Márcio Damasceno, para que se apresentem e, posteriormente, desenvolvam as suas contribuições. Primeiramente, me parece que o Márcio é quem vai falar, e depois a Júnia. Cada um deles terá, em média, de 15 a 20 minutos de fala. Posteriormente, teremos, então, a sessão do espaço para dúvidas e questões de vocês, organizando as manifestações em bloco de 3 a 4 falas consecutivas. Este evento terá uma duração por volta de 2 horas. Bom, então fica aí o convite à apresentação do Márcio e da Júnia. Passo a palavra. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui com vocês, Delcio, toda a equipe do CRP que nos garantiu esse evento e a gente espera estar aqui com vocês nessa tarde, nesse dia aqui, falando um pouquinho sobre a formação do psicólogo, principalmente nesses eventos, nesse contexto de emergências e da pandemia do qual que a gente está aqui hoje. Como eu disse, meu nome é Márcio, o Delcio me apresentou aí, sou psicólogo, formei em São João del Rei, mestre em políticas públicas pela EMESCAN de Vitória, também mestre em psicanálise pela Universidade León da Espanha, tenho pós em gestão em saúde, filosofia, dependência química. Atualmente trabalho como coordenador de curso e professor de psicologia do Unifacig, um centro universitário aqui em Manhuaçu, Minas Gerais. E também faço parte da diretoria da ABEP Minas nessa atual gestão. Alguém não está me ouvindo? Parece que alguém colocou aí alguma coisa. Está dando para ouvir direitinho? Ah, sim. Só uma pessoa aí que colocou aí no... Então, continuando. Atualmente, eu vou trabalhar um pouquinho hoje com vocês aqui, Delcio, e pessoal, agradeço aí todos mais uma vez, um pouquinho sobre esse lugar do psicólogo que está aqui diante desse contexto da pandemia, né? A Júnia vai trabalhar um pouquinho mais depois, um pouco do histórico, a gente já trocou algumas figurinhas antes, para a gente não misturar o nosso contexto, e a gente chegou a uma conclusão que era importante também falar desse papel do psicólogo, que eu acho que é o que a gente muito espera, de como que está a nossa ação nesse contexto das calamidades públicas e dos desastres que vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos, principalmente como chuvas, a própria seca, incêndios, as barragens que a gente já teve aí alguns problemas, os fluxos migratórios, entre outros, que o Conselho, tanto federal quanto os conselhos regionais, eles vêm trabalhando, eles têm equipes próprias para trabalhar esse papel nosso de psicólogo, orientar e promover até estratégias de atuação que vão garantir esse acolhimento dessas pessoas afetadas. E esse acolhimento é o mais importante de todos. Como a gente deve fazer esse acolhimento diante de desastres, dessas emergências que vêm acontecendo, né? Então, a gente vem criando protocolos de atuação e que são importantes até para essa qualificação nossa diante da formação. A psicologia, nesse caso, vem buscando espaços e vem ganhando e garantindo seus espaços dentro das políticas públicas, principalmente da defesa civil, da assistência social, da saúde, da educação, da habitação, entre outras, né? Além de alinhar referências com a agenda mundial de redução de riscos e desastre em ações humanitárias. Para isso, a gente até tem encontrado alguns cursos, algumas capacitações, até aqui no Brasil e fora também, né? Onde que vão construindo algumas referências importantes aí nas emergências dentro da experiência prática e um acúmulo teórico sobre o tema, né? O grande desafio nosso nesse contexto
de pandemia que a psicologia precisa é refletir e reinventar a sua nova identidade, né? A gente precisa buscar processos de trabalho que se adequem de forma mais eficiente dentro desse novo cenário, principalmente esse da pandemia, do qual a gente vem encontrando. E a psicologia sempre inovou e ela vai ser protagonista nesse sentido, e a gente espera que esse protagonismo seja importante, com novas propostas frente à atuação e funcionamento, com ações conjuntas, né? E os profissionais pedem isso, as equipes multiprofissionais nos demandam esse lugar, nos demandam algo que a gente possa contribuir, né? E durante a pandemia, a gente é esperado que a gente esteja mais alerta, mais preocupado, a gente acaba ficando confuso e estressado com tudo que vem acontecendo, é, tendo aquela sensação de perda de controle, principalmente porque tudo é muito incerto, o que vai ser amanhã, e essa reinvenção, essa insegurança é importante que a gente tenha ela sempre em mente, né? A gente tem uma noção de que um terço, metade da população que está exposta à pandemia pode vir a sofrer algum tipo de manifestação psicopatológica, umas mais e outras menos. Nem todos vão desenvolver algo patológico, mas acho que é importante a gente ter essa noção aí desse cuidado e que a gente precisa estar atento e reinventar esse cuidado nessas noções e nessas reações aos sintomas manifestados das pessoas, né? Alguns fatores que influenciam esse impacto estão diretamente relacionados à pandemia e a vulnerabilidade da pessoa vai de acordo com cada um. Então, é importante que a gente pense nesses fatores psicológicos e sociais que poderão gerar algumas manifestações específicas, principalmente psicopatológicas, que eu gostaria até de traçar aqui com vocês hoje, que o que pode levar a essas manifestações psicopatológicas? A sensação de insegurança ou desconfiança quanto aos protocolos de biossegurança. Então, todos os locais hoje que a gente trabalha, principalmente eu estou dentro do setor público, na área de gestão e também no setor privado, a gente vê todos se reinventando, todos criando protocolos de segurança que são importantes para trazer um certo cuidado, uma confiança naquilo que vai ser ofertado para nós, enquanto profissionais, para os estudantes, diante das práticas que eles estão retornando. Então, acho que isso é importante a gente ter isso em mente, que esses protocolos, dentro de uma gestão dos setores, ele é importante para aliviar essas manifestações. O fato da gente já ter afastado dos nossos contatos afetivos, socioafetivos, a exigência pelo distanciamento também, e isso faz com que a gente crie um certo estresse, o impedimento, a impossibilidade de praticar diversos ritos, né, culturais que são importantes, principalmente os ritos coletivos, as festas de aniversário, casamento, o próprio velório, né, os funerais. Ontem mesmo eu conversava com uma colega de trabalho e ela relatando quão difícil enfrentar essa situação, ela contando da morte da avó e de não poder participar do velório, e que isso dá uma sensação de não pertencimento, de que algo não acabou, de que algo não se cumpriu efetivamente. Então, acho que é importante a gente ter isso, porque alguns podem ficar mais traumatizados, mas nem todos, como eu sempre estou dizendo aqui. O fato de ser infectado, ou correr o risco da gente ficar nessa tensão, e a locomoção nossa, né? Como deve ser, como que a gente vai deslocar de um lugar para outro, principalmente nós que estamos, às vezes, no contexto da saúde, somos um pouco estigmatizados por algumas pessoas. Isso não quer dizer que as pessoas
tem algo pessoal com a gente. Às vezes é até por falta de conhecimento e de não ter esse entendimento sobre o assunto, né? E a gente pode adoecer, né? Então a gente tem medo desse adoecer, tem medo de morrer, medo de perder as pessoas com quem a gente convive, quem a gente ama, perder o trabalho, o emprego, os meios de subsistência que a gente tem. Ser excluído pela sociedade também é um fator importante que pode nos acometer aí. Inclusive, separar dos entes queridos, que muitos profissionais têm tido que fazer, evitando contato, principalmente com os pais ou avós ou familiares mais idosos que precisam de ter um cuidado especial. O fato da gente não ter ou não receber um apoio, um suporte financeiro, às vezes isso pode ser efetivo nessa questão do medo. E em cima disso, a gente acaba tendo essa sensação de impotência, irritabilidade, angústia, tristeza, desamparo, solidão, tédio, por conta desses isolamentos e tudo isso que acontece, né? Então, essas reações disso tudo podem levar a alguns outros comprometimentos que geram alguns transtornos, às vezes algumas alterações de apetite, de sono, seja para mais sono ou para menos sono, insônia, né, no caso, ou até a questão do comer demais ou do não comer, né, que são os distúrbios de apetite, alguns conflitos interpessoais, a gente até tem visto alguns relatos, até pela mídia, a violência doméstica é algo que tem aflorado aí. O próprio fato de algumas equipes profissionais de trabalho também acabam entrando em conflito por conta desse estresse, e essa violência acaba sendo particularmente aumentada aí dentro dos setores não só doméstico, mas também profissionais, né? E esses pensamentos recorrentes que a gente tem que tentar evitar sobre a pandemia, principalmente sobre o cuidado com a família. Às vezes a gente tem esses pensamentos também recorrentes de saúde, de morte, e a gente precisa buscar algumas estratégias de cuidado, né? Quais seriam essas estratégias nesse momento da pandemia? Às vezes a gente reconhecer esses medos, esses anseios, até procurar pessoas para a gente conversar, para buscar alguma escuta, né? Que às vezes a gente precisa ser escutado também, e as pessoas procuram a gente para falar, buscar algumas ferramentas de cuidado, inclusive nesse momento de crise, algumas ações são importantes para a gente encontrar a estabilidade emocional, e esse cuidado é importante não só com as pessoas com quem a gente está lidando diretamente, como com a gente também, que eu chamaria de autocuidado, né? Os exercícios que a gente ouve muito falar, atividades físicas, desde uma meditação, uma leitura, busca de exercício de respiração, são alguns mecanismos que podem auxiliar o nosso pensamento, estimular aí, às vezes, outras experiências ou outras habilidades que possam gerenciar ou auxiliar a gente a gerenciar nossas emoções durante a pandemia, né? Se a gente estiver trabalhando, que são muitos, ter alguns cuidados com o trabalho, principalmente atento a algumas pausas que são importantes durante o trabalho, principalmente locais calmos, e buscar alguns relaxamentos também é importante. O contato com os profissionais, essa rede socioafetiva no trabalho também ela é importante para o nosso autocuidado, né? Como eu disse também sobre a questão das vezes, da estigmatização, porque a gente sofre, às vezes, por estar em algum setor de trabalho, principalmente na saúde, né? Não levar isso como uma questão pessoal, mas sim como algo de medo ou de estresse da pessoa que não conhece, né? E a gente tem que investir em mais ações compartilhadas, porque se a gente está em isolamento, então a gente
acaba se sentindo muito sem pertencer, né? A falta desse pertencimento social, ele gera um estresse ou uma sensação de irritabilidade muito grande e que a gente precisa, talvez, buscar algumas ações, seja em família, seja em comunidade, ações grupais que possam trazer esse afeto de volta, né? E aí a gente reenquadra algumas estratégias de vida, buscando alguns planejamentos de forma a gente adaptar a condição da pandemia sem esse aglomeramento, né? Mas uma forma mais importante aí. O uso de álcool, cigarro ou outras drogas, né? É importante a gente tomar esse cuidado, porque o excesso dessas substâncias pode ser mais prejudicial ainda. A gente tem que tomar esse cuidado para ter essa estabilização emocional, e buscar fontes de informações confiáveis, né? Não ficar a todo momento buscando várias e várias outras informações em todo quanto é lugar, mas buscar essas informações oficiais e confiáveis para que a gente possa, de uma certa forma, desenvolver aí menos receio, principalmente dúvidas quanto à questão de fake news, e buscando alguns critérios aí que possam auxiliar a gente nessa condução, né? Algumas pessoas podem desenvolver alguns sintomas, principalmente persistentes ou sofrimentos intensos, e aí sim a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Saber diferenciar esses sintomas que a gente tem, que de uma certa forma é normal no dia a dia e que a gente, por conta da pandemia, acabou intensificando e tendo um olhar mais patologizante desses sintomas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Caso sejam sintomas persistentes, sofrimento intenso, algumas ideações suicidas, o próprio fato de não conseguir lidar com as suas atividades rotineiras no dia a dia, ou mesmo nas relações sociais, é importante que a gente procure auxílio e ajuda especializada para não desenvolver algum outro tipo de transtorno maior, como uma depressão, um estresse pós-traumático, que são alguns transtornos psíquicos que podem ser frequentes nesse momento. Lembrando ou reforçando aqui com vocês que a gente tem que tomar cuidado que sintomas como que eu venho falando dos medos ou das inseguranças que a gente tem podem ser normais, são normais, mas que às vezes a gente, por conta da pandemia, principalmente o leigo, a tendência a patologizar é muito grande, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Ah, Alguns efeitos podem ser tardios dentro de uma pandemia e às vezes as pessoas não conseguem entender. É uma demanda até que a gente vê dentro do consultório, dentro dos atendimentos, que às vezes a gente escuta, ou dentro de uma escuta que a gente faz no nosso dia a dia, são efeitos que eu chamo de efeitos tardios, o próprio luto patológico, né? Às vezes a pessoa tem uma perda, ela tem todas aquelas reações, as fases do luto que a gente é, passa, mas naquele momento ela não teve, ela demora algum tempo para estar sofrendo esses efeitos, né? E às vezes ela não consegue ter a noção, mas não está acontecendo nada, já aconteceu uma coisa há muito tempo, né? Por que agora eu estou sentindo, seja uma irritabilidade, seja uma depressão, uma tristeza, uma angústia, né? Às vezes vem de um efeito tardio, né? A própria depressão, um transtorno de adaptação também são manifestações que podem ocorrer tardiamente, né? O uso de substâncias como álcool e tabaco também podem vir mais à frente. Um ponto importante que eu acho que a gente deveria estar atento são as pessoas idosas, principalmente no caso da nossa formação. Hoje a população está cada vez maior e é a mais vulnerável de todas, né, nesse sentido da pandemia, que a gente, não de todas, mas é uma das mais vulneráveis,
né? Os idosos, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente não tem a paciência, a gente não tem uma escuta qualificada, uma escuta de cuidado, e que eles precisam, às vezes, que a gente tenha esse contexto da repetição, da informação, né? O idoso ele tem essa necessidade de se informar ou de entender várias vezes. Por quê? Porque ele tem, dependendo do contexto, ele tem algumas dificuldades de entendimento, ou a própria cognição, né? Ela tem algumas lentificações e que a gente precisa estar auxiliando aí, e que esse cuidado ele vai ser muito importante, né? E aí falando do autocuidado, né? É importante que a gente compreenda essas ações para que a gente não entre no contexto da medicalização do cuidado, né? Há muitas pessoas que buscam na medicação o alívio. Já é uma tendência da população de modo geral, nós temos o uso de psicofármacos cada dia maior, mas a gente sabe que só o uso não é adequado. A gente tem aí o contexto da, da atenção que é mais importante, né? Essa escuta, ela vem de uma forma a desenvolver uma ajuda cuidadosa, responsável, e que a gente precisa explorar dentro de nós e com as pessoas essas percepções, essas preocupações que vão acometer diante de uma pandemia, diante da morte, diante da sensação ou da visão que elas estão tendo, que às vezes pode ser um tanto quanto díspare, né? E aí entra uma ação maior, que são os atendimentos online, que hoje tem auxiliado os plantões psicológicos com uma escuta mais efetiva, mais incisiva, eles são importantes, né? A gente tem que estar atento principalmente aí quanto aos gestores nos serviços públicos, como que estão os fluxos de atendimento, como que está aquela estrutura, porque é uma estrutura dentro. Hoje a gente vê aí um questionamento quanto ao SUS, mas o SUS capenga que nós temos é o SUS que vem enfrentando e vem dando conta da pandemia, né? Mas a gente não pode esquecer que esses serviços devem continuar, né? Porque senão a gente cria outros setores ou outros fatores maiores, porque tem uma população que precisa ser assistida, que era assistida e que a gente não pode deixar de assistir. Senão a gente não fortalece os serviços e até os profissionais, né? Até porque nós temos uma intersetorialidade, como o SUS, o SUAS, entre outros, que fazem uma rede aí que fortalece todos os serviços aí à população, principalmente vulnerável, e que necessita, às vezes, de um atendimento. E se for o caso de atendimentos mais especializados, nós vamos procurar especialistas, além dos psicólogos, psiquiatras, entre outros profissionais aí, que possam estar nos auxiliando. Eu penso também que é importante a gente estar sempre atento a uma estruturação de um plano de cuidados, a gente está dentro de um setor, né, de um serviço, que a gente pense nas ações que a gente vai desenvolver, desde as mais abrangentes até as mais específicas, né? Então, a gente tem que estar atento a essas estratégias de intervenção para uma população geral e também para as populações específicas em todos os setores da nossa sociedade, garantindo, assim, cuidados especializados, principalmente diante da pandemia, né? Volto a reforçar que é importante essas informações de biossegurança e pensar que uma forma da gente produzir estabilidade é passar informação que tem uma construção, que tem uma segurança de fato, né? Então, eu estou
mesmo exagerando, não estou. A gente tem que também estar atento a esse questionamento para que a gente não perca o controle e que a gente mostre para as pessoas que as informações elas são baseadas em evidências científicas e que é por isso que a gente precisa seguir, né? E o que a psicologia pode fazer diante desse momento, né? Passar informações, orientar, auxiliar nessa produção emocional. E nós, psicólogos, podemos oferecer essa orientação tanto às pessoas quanto aos profissionais dos serviços para estabilizar, né? Estabilizar essa estabilização emocional, né? A fim de que a gente não intensifique os sintomas nessa pandemia. Bom, eu acho que meu tempo está quase vencendo aqui. Eu queria trazer um pouquinho sobre essa questão da saúde mental e o bem-estar dos profissionais também na linha de frente, que eu acho que a gente tem que reconhecer e apoiar diante da pandemia, e que esses fatores serão importantes para a gente compreender a transmissão e garantir o funcionamento dos serviços de modo geral, auxiliando e implantando novos serviços que possam aparecer aí diante da pandemia, diante de algumas situações importantes. Eu acho que era isso que eu tinha para trazer um pouquinho para vocês, dentro dessa questão do psicólogo e a formação dele nesse contexto, e estou às ordens para a gente estar conversando logo após a Júnia aí com as considerações dela, que vão muito nos agregar, nos influenciar aqui nesse contexto dos nossos atendimentos. Ok, Márcio, eu agradeço muito aí a sua contribuição, né? Logicamente, acho que tem muitas questões aí que depois a gente pode retomar para uma discussão mais ampla dos participantes, né? Como eu disse aí anteriormente, pode escrevendo aí no chat suas dúvidas ou alguma pergunta que queiram, né, posteriormente fazer aí para o Márcio. E gostaríamos então de passar agora, né, a palavra para a Júnia Lara, né, que tem aí as suas contribuições. Tá com você, Júnior. Júnior, está nos escutando? O microfone está desligado dela. Claro que vocês não estão me escutando, porque eu, para ouvir muito bem o Márcio, desliguei o meu microfone e não liguei de novo, né, Márcio? Aí, né? Seja bem-vinda, então, Júnior. Não, né, mas eu estava te escutando, né, porque eu estava aqui escutando muito bem, deixei o meu quietinho aqui. Bom, então, gente, boa tarde a todas e a todos, parabenizando, né, o Conselho Regional de Psicologia por essa semana, e parabéns à estrela maior que é a psicologia do Brasil, com seus 58 anos de profissão reconhecida no Brasil, né? E esses 58 anos de profissão reconhecida no Brasil, ele faz jus a nosso projeto que transformou pela Lei 4.119, que no dia 27 de agosto de 1962, né, por isso essa semana é a nossa semana, que é exatamente, que dispõe, né, abaixozinho exatamente dessa lei, né, que da Lei 4.119, e no dia 27 de agosto, por isso comemoramos, né, ela dispõe sobre os cursos de formação de psicologia e regulamenta a profissão de psicologia. Então, eu penso que essa mesa é muito importante, porque ela vai tratar da formação, né, e da profissão, que é a prática, né.
E quando a gente pensa em emergências e desastres, o que nos traz, com certeza, de forma bem inquietante, é a certeza que estamos de frente a ameaças, sendo ela proveniente de fenômenos naturais, né, que são terremotos, chuvas torrenciais, ou estiagens, como nós temos as secas no Nordeste, né, ou de avanços tecnológicos, que são vazamentos em usinas nucleares, tudo isso que eu estou falando aqui, todo mundo lembra de cenas aqui conosco, né? Acidentes de transporte de produtos químicos, ou o que estamos vivendo agora, o vírus, né? Que é o que nós estamos vivendo agora. E cada vez mais nós convencemos de que, na realidade, nós não estamos indefesos frente a essas ameaças, mas sim, nós mesmos vulnerabilizamos diante delas, pois muitas vezes, diante desses acidentes, desses crimes, muitos nós os construímos, né? Nós sabemos disso, nós temos aí aqui em Minas mesmo, nós vivemos isso, Mariana, Brumadinho, né? E o envolvimento da psicologia nesses contextos de emergências e desastres, ele tem sido gradual, né? Ele, inicialmente, ele começou sempre voltado para o pós-desastre. E depois, como agora, estamos começando a ver a importância dele, incluindo ações dentro da prevenção. Nesse sentido, mais uma vez, a ABEP junto conosco, né? É a questão da psicologia, quando há uma parceria do Conselho Federal e da ABEP, né? A ABEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, e da Secretaria Nacional de Defesa Civil, fizeram o primeiro seminário em 2006. Então, este tema vem sendo tratado para nós, psicólogos, né, e para o sistema de conselhos, desde 2006, né? E aí começou a sinalizar a importância de inserir já este conteúdo nos currículos do curso de psicologia. Bem sabemos nós, né, que nós que estamos na área da educação, que em 1996, com a LDB, extinguiu o currículo mínimo, né? E quando cai o currículo mínimo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação trouxe diversas inovações para nós, né? E uma delas extinguiu a exigência do currículo mínimo para os cursos superiores e permitiu a descentralização e conferiu maior autonomia às universidades, né? Permitindo flexibilização necessária para adaptação às exigências do mercado de trabalho. Então, eu estou trazendo para vocês um contexto que ele traz para vocês a história dele dentro do sistema conselhos, dentro do que se aproxima, dentro da questão do que a formação e a educação vai se apropriando de maior possibilidade de estar trabalhando isso, e da importância disso junto ao mercado de trabalho, né? Então, a extinção desse currículo mínimo, e hoje a gente já trabalha isso, já com as nossas diretrizes, né? Trouxe, já com a questão do Conselho Educacional, trabalhando a referência de que todas as instituições se organizam com seus programas de formação. Então, tem o perfil do psicólogo, né? Todas as instituições trabalham em cima de que perfil de psicólogo querem formar. E que deverá ser formado, incluindo
o conjunto de habilidades que são indispensáveis para a formação. Aqui todos os alunos, né, sabem disso, quais são as habilidades para formar, né? E os gestores, né, os professores veem isso, as que são específicas e quais são aquelas que hoje, né, a gente ainda trata, aquelas que são profissionalizantes, aquelas que são escolhidas aí, né? E esse cenário de formação dos psicólogos no Brasil, né, ele vai trazendo para a gente a importância da necessidade de uma psicologia cada vez mais brasileira, e não a formação de uma psicologia da qual a gente vem sempre importando, de uma psicologia europeia ou americana, né? Então, nós estamos pensando no sujeito que vive as questões, né, climáticas e sociais, e aí eu convido os nossos irmãos latino-americanos, né? E quando eu falo, eu convido os nossos irmãos latino-americanos, eu, Sistema Conselhos, tá? Eu, psicóloga, aqui falando com vocês, né? Então, nós temos, então, através das nossas associações, a própria ABEP, né? Através até da própria ULAPSE, que é a União Latino-Americana, né? Que faz as parcerias, né? E se a gente for ver, dentro dos nossos históricos, dos nossos parceiros, né, nós aprendemos muito com eles, né, com os nossos colegas, com os argentinos, com os chilenos, né, com o México, né, todos eles, né, trabalham também nessa perspectiva de termos, né, o Uruguai, o Paraguai, né, de termos escolas e necessidades cada vez mais próprias da nossa necessidade, daquilo que a gente vai formar dentro do nosso trabalho. E a construção dessa psicologia também latino-americana, né, também é uma preocupação de construir uma psicologia voltada para as dificuldades relacionadas à nossa realidade social, né? E é tão geral isso, né, que a gente está aí pensando, né, nessa questão da pandemia, né? Porque quando nosso vírus chega aqui, né, a gente já fomos nos apropriando, né, daquilo que começou, né, devagarzinho, a gente já tinha dimensão, a gente já sabia o que estava acontecendo, né, e a gente foi vendo a situação, né, do que estava acontecendo. Porque nós não podemos esquecer, e para isso estou fazendo isso aqui para a gente chegar até o que eu queria dar mais ênfase agora nesse profissional que está na ponta, nesse profissional que está lá, né? É o profissional que está de frente hoje, vivendo todo esse questão nesse contexto. Mas esse profissional psicólogo que está lá, ele por trás dele ele teve uma formação, tá? E como a gente está aqui com a ABEP, né? Nós estamos aqui com a nossa ABEP Minas. A nossa formação profissional, ela está fundamentada na história das teorias psicológicas, não é isso, gente? Na construção do conhecimento científico, na construção do fenômeno psicológico, a gente nunca esquece disso, né? Na compreensão crítica desses fenômenos sociais para o exercício da cidadania e da profissão, né? E a gente viu muito isso, né? Nós estruturamos nossa formação sempre na interlocução com outros saberes, né? É o que nós estamos vendo agora na ponta com os nossos profissionais que estão lá na pandemia. Eles têm que fazer interlocução com os médicos, né? Tem que fazer com a comunicação, porque eles têm que dar notícia, eles têm que fazer na área da informática, porque eles têm que fazer o manuseio também agora
para poder dar notícia para os pacientes que estão internados na UTI, né? Então, precisa. Agora, nós temos condição de controlar tudo o que vai acontecer, né? O que nos dá, eu vi uma palavrinha que saiu aqui porque a gente fica com um olho aqui e o outro lá, né? Falou, uma profissão, uma formação robusta é exatamente a gente poder ter possibilidade de crítica, né? A gente sempre se colocar numa posição de perplexidade e não diante de achar que está tudo normal, né? Nós temos que achar que, pera lá, o que é isso? Né? E por isso a gente bebe aonde? Na filosofia, né? A gente está lá, né? Por isso que o homem é concebido sempre como esse sujeito histórico, imerso em cultura, em formas, né? Diversas de perceber a realidade, né? Então a psicologia, ela se inscreve em uma dinâmica que interroga constantemente a realidade social e política, né? Nosso fazer é pautado pela ética e pelos desafios que o cotidiano nos propõe, né? E eu acho que nós estamos vivendo exatamente isso, um grande desafio hoje. E o compromisso social da nossa profissão entende que nós temos que, para alcançar uma sociedade mais humana, mais digna e justa, faz-se necessário o envolvimento de muitos saberes, de muitos parceiros, de muita reflexão e de muita crítica, né? Podemos pensar que o Brasil, eu peguei esse dado para trazer hoje, né, e está no site, vocês podem ver, um dado que está na ONU, o Brasil está entre os 10 países com maior número de afetados em desastres nos últimos 20 anos. Então, não tem cenário mais apropriado para a gente ter perplexidade, né? Para a gente pensar que precisamos de, na nossa formação, teorias sociais, estarmos sempre indignados diante disso, né? Oi? Alguém falou com... eu perdi que eu... Peraí. Temos que estar sempre indignados diante dessa questão, né? Porque um documento que avalia catástrofes, né, relacionados a essas questões, né? E o homem, né, já tem, o homem, né, a humanidade, né, já tem pensado nisso e contribuído. A gente vai pensar até no próprio acordo o Acordo de Paris, da redução da emissão de gás de estufa, né, para a gente diminuir, né, a questão da temperatura, senão daqui a pouco é outra pandemia que nós vamos estar vivendo, né, vai ser o aquecimento global, né, então já tem uma preocupação, então isso é a prevenção, né. Então os desastres e emergências são eventos que também eles desencadeiam muitos estresses, exposição de um perigo imediato, integridade física, e acho que o Márcio traz isso bacana, né, já colocou sobre isso, a integridade física e emocional das pessoas envolvidas, né, querendo assim, e as pessoas às vezes querem ações muito imediatas, né, então às vezes, né, então aí começa a ter muito voluntário, e aí, gente, por que política pública, né, e por que a política pública é muito importante? Porque quem entra primeiro na zona quente, né, é a política pública, né, que é a defesa civil, né, as intervenções partem que é da suposição de que as pessoas possam ter habilidades para a superação dos efeitos da crise, né, e nós temos também que ter a questão da prevenção.
E esse trabalho nosso, do trabalho de psicólogos, ele já teve, nós temos já um trabalho que nós já fazemos, que tem uma nota orientativa do Conselho Federal de Psicologia, que é uma nota de 2016, né? E tivemos uma recente agora para a questão do trabalho voluntário, publicidade em psicologia, diante do coronavírus, uma que também o Conselho fez, assinado por todos os conselhos regionais de psicologia também, né, sobre a importância, principalmente nessa época também que estamos aí no trabalho remoto e em todo esse trabalho, né. E essa nota orientativa, né, ele veio falar da preocupação, né, que nós psicólogos temos que estar tendo, que o fato de estarmos em pandemia, né, não significa que a gente não tenha que estar considerando o nosso código de ética, os nossos registros documentais, todo o nosso trabalho tem que estar seguido, né, está acompanhando todos os nossos regulamentos, né, porque as fases, né, o nosso trabalho, as propostas, né, elas vão estar sempre dentro e hoje a gente já fala da gestão integral de riscos e desastres, né, porque esse é uma gestão integral de riscos e desastres, ela já traz esse âmbito, né, que como o Márcio trouxe ali do âmbito da política pública, do SUS, do SUAS, né? Então, a atuação, ela tem que ser integrada ao plano de contingência da proteção e defesa civil. Isso é elaborado também pelo município, pelo Estado, pelo governo federal, sempre em conformidade com todos esses planos, né? Bom, gente, uma questão que eu queria trazer hoje, em especial, tá, é que a gente, nessa fase nossa da gestão, tá, gente, eu acho que desculpa, na hora que eu estava com o microfone desligado, eu falei do meu currículo e depois eu não falei de novo. Eu dei boa tarde e comecei a falar. Mas eu vou dizer para vocês que eu sou coordenadora, eu estou coordenadora da comissão de emergências e desastres. Eu já fui coordenadora da comissão de emergências e desastres, aqui do Conselho Regional, e também, atualmente, estou como coordenadora da comissão hospitalar. Sempre já tive uma vida de professora universitária aí, de muitos anos, né, coordenando curso de psicologia, atualmente sou professora na Faculdade Promove, então, nós estamos juntos aí há muitos anos, né, nessa caminhada, nesse percurso. Mas, e a nossa parceria da Comissão de Psicologia, da Comissão de Emergências e Desastres e da Comissão de Hospitalar é uma parceria muito próxima, né, porque como a gente trabalha junto na prevenção, né, em todas as fases, né, então essa comissão, elas se reuniram e decidimos hoje, né, nessa live aqui agora, fazer também, e nesse momentozinho, eu terminando aqui agora, eu vou fazer uma apresentação de um vídeo, e nessa apresentação desse vídeo, que o pessoal do Conselho vai fazer para mim, eu gostaria de estar, porque quando eu falo da formação, do que a gente estuda, do que a gente preocupa
como estudiosos da psicologia, como com o ser humano, com o homem, tá? E aí a gente está falando da pandemia, e aí a gente pensa, lá na ponta, quem está lá na ponta? Então, nós pegamos e achamos que nós tínhamos que fazer, assim, uma homenagem a esses profissionais que estão na ponta através de um vídeo com alguns depoimentos de alguns colegas que estão representando todo o estado de Minas Gerais aqui agora, né, e todos que estão trabalhando, mas aqui nós estamos falando aqui em Minas, tá? E que tem feito trabalhos que usaram tudo isso que eu falei aqui na formação para vocês, por isso que eu fiz esse percurso, né, que eles usaram tudo isso, fizeram tudo isso e estão usando o ser humano como um ser integral, com a humanidade, com a técnica, com sabedoria, e ao mesmo tempo, e nunca imaginaram que ia passar por uma Covid, né? Então, eu gostaria muito, ao final do vídeo, eu retorno ainda ao longo do vídeo também eu vou falar um pouquinho, mas gostaria agora de homenagear todos os psicólogos que trabalham aí na ponta, né? Então, é isso. Pode rodar aí para nós, Natália? Você põe ou eu ponho, Natália? Deixa eu ver aqui. Ah, tá bom, já pôs. Desafios de psicólogas em tempos de pandemia de Covid-19, tá, gente? Isso que eu falei. Como a Covid-19 impactou... Agora, o vídeo, vocês estão ouvindo? Não estão ouvindo, gente? O áudio não está ouvindo. Deixa eu avisar aqui que não está ouvindo. Natália, acho que para a gente ouvir o áudio, você vai ter que tirar o microfone. Eles estão tentando ajustar o áudio, tá, gente? Será que eu tento colocar aqui no meu áudio? Eu vou tentar pôr no meu. Eles estão pedindo aqui para eu tentar pôr no meu, tá?
Mas você, isso. Fui buscar o meu, que eu não estava aberto aqui. Deu, gente? Deu, não? Tá Júnior, aparecendo. o vídeo abriu, mas o som não. Não, é porque então tá bom. Abriu o vídeo? Sim. Sim. Acho que vai dar. Nós testamos, deu tudo certo, né, Natália? Ó, vamos passar aqui. Vamos ver esse aqui, depois eu volto. Vamos ver, às vezes é o dele que não deu certo. Reportagem por trás da linha de tempo, destaque regional do tempo. Então, aqui é a Letícia Maroni, do Hospital Life Center. Sobre as questões emocionais, tudo tem sido um misto. Ao mesmo tempo em que estamos na linha de frente com pacientes familiares, com a vivência de medos, insegurança e preocupações excessivas, temos as emoções positivas de gratidão e satisfação por estar junto e poder fazer alguma coisa. Ainda a Letícia, também do Life Center, eu vejo receio de algumas pessoas por saberem que eu sou da área de saúde, mas também vejo orgulho e reconhecimento, afirma a psicóloga, que está explorando as novas possibilidades de comunicação que a pandemia trouxe. O sorriso é o que mais fala por nós, mas ficou escondido atrás da máscara. Agora as pessoas nos reconhecem pela voz, pelo olhar.
E mais do que essa coisa de percepção física, elas não reconhecem pelo afeto, cuidado e proximidade. Isso é muito positivo. O que mais move a gente da área de saúde nesse momento e nos faz levantar todos os dias e sair para trabalhar, mesmo com o coração apertado, e o amor pelo ser humano. É o amor pelo ser humano e a empatia pelas pessoas, os pacientes e as famílias que precisam da gente. Não tem nada que seja maior que isso. Essa é do Life Center. Agora tem a... Não está dando, só está dando como PowerPoint. Mas depois vocês vão lá, tá, gente? Vai ficar lá salvo. Aí vocês vão ver, que pena. Você não conseguiu aí? Agora, essa aqui é a Larissa Figueiredo, do Hospital Felício Roxo, tá, gente? Aqui é o trabalho, a Cláudia Amarante, do Hospital Center, falando também dessa questão que impactou muito a prática dela, dessa questão do isolamento, né? Também um depoimento muito bacana. Quero que todos vocês venham depois, tá, gente? Mas vai tentando aí, Nath. A psicóloga Paula Guimarães, que é da Santa Casa de Montes Claros, tá? Estou completando uma década, minha Santa Casa, e comemoro em silêncio, por respeito aos tempos e a todos, mas com o coração preenchido de significados e agradecimentos. Primeiro, por encher a boca e dizer que eu venci o Covid-19. Estou muito bem, de volta ativa, defendendo minha escolha profissional e pela experiência de vida em uma psicologia hospitalar, jamais vivenciada na sua reinvenção, em dias tão desafiadores, com finais necessários e escritos pelo nosso Criador. Neste momento, exercer com maior intensidade a empatia, ressignificando todos os sentidos e estar inserida em uma instituição, fazendo parte de uma equipe capaz, envolvida humanamente e em sintonia técnica para nossa proteção e continuidade de cuidados por nós oferecidos. É o que importa. Seguimos na linha de frente, com amor no coração e fé, dia após dia, até onde se fizer necessário e permissivo. Aqui também gente, a Simone Borges, que é coordenadora do Psicomater, da clínica, também fez um depoimento muito bacana, e ela também é da nossa comissão, aqui da comissão hospitalar. Aqui é a Liliane Cristina dos Santos, do Odilon Berings, e também tem ele não está entrando como vídeo, aí, opa, entrou. Olá, meu nome é Liliane Santos, fui convidada a falar rapidamente sobre a experiência de enfrentamento ao Covid-19. Eu trabalho no Hospital de Lomberes e tenho atuado nesse período de pandemia, e no Odilon a gente tem de intervenção e assistência aos profissionais de saúde, são profissionais já sofridos muitas vezes, e que nesse momento ficam ainda mais tensos, se sentindo muitas vezes inseguros, mais frágeis. O primeiro desafio, que foi de grande aprendizagem para mim nesse período, foi o atendimento a pessoas próximas, assim, eu estava prestando assistência a colegas com quem eu convivo e até amigos, e eu descobri, assim, me dei conta de que algumas intervenções são possíveis, são efetivas, mas também precisei sinalizar alguns limites, né, que a gente sabe, como psicóloga, que dependendo da demanda e da necessidade, a gente precisa estar num lugar diferente de quem a gente escuta, né. Um outro aprendizado importante para mim nesse período, que tem sido bem intenso em termos de aprendizado e necessidade de ressignificação e invenção de novas práticas, foi com relação ao respeito que a gente precisa ter com o nosso próprio tempo, o nosso próprio processo,
eu tenho me permitido, né, ter alguns sentimentos, sensações, e respeitar meu tempo, meu processo. Eu tenho feito intervenções nesse sentido, né, da importância fundamental de respeitar o próprio processo. E um outro aprendizado importante que eu quero citar, tem a ver com esses dois que eu já citei, com relação à exigência que é endereçada a nós como profissionais. Agora parou. Que esquisito, hein, gente? Olá, colegas. Sou Simone Borges, psicóloga, coordenadora do Psicomap, Clínica de Psicologia da Rede Mater Dei. Hoje eu quero dizer que a Covid-19 contribuiu de forma positiva na minha prática profissional. A pandemia trouxe, sim, angústias, dificuldades, mas também oportunidade de crescimento e de aprendizado. Diante das novas demandas inerentes a esse cenário, a criatividade para construir as novas formas da prática do psicólogo, para compartilhar ideias e conhecimentos, ganhou corpo junto aos colegas de profissão e do segmento de saúde como um todo. Nos unimos e fortalecemos a nós e a nossa prática, contribuindo assim para outras conquistas. Estou passando aqui, tá, gente? Acho que agora... Júnior, eu sugiro o seguinte, já como a gente está com o tempo aí relativamente agora quase escasso, Curto, né? Eu vou parar aqui agora, tá? Oi? Eu vou que já tem essa parar aqui. apresentação e que vai ficar disponível depois, né, o YouTube, né, que a gente pode ficar no YouTube, apresentação, homenagem, só quero agradecer, né, as pessoas, estou passando aqui, né, ao Hospital Metropolitano também, Célio de Castro, que mandou a mensagem, a Saúde Mental de Brumadinho, ao Bernardo Dorabella do Fiocruz, tá? Porque são pessoas, né? Hospital Maternidade da Unimed aqui do Grajaú. Se eu me perdi algum aqui, tá, gente? Mas aí vocês me avisam também, tá? E do Hospital Felício Roxo também, a Larissa, tá? E eu queria, né, terminar, então, né, a apresentação, pedindo a vocês, então, que esses grandes heróis que tivemos aqui, né, nesse sentido, já dissemos que temos várias perguntas aqui, mas que vocês, então, assistam o vídeo depois, né, e a gente parte, então, para a apresentação, tá? Para as questões. Obrigada, gente, e desculpe isso aí, tá? Júnior, nós é que agradecemos aí, né? Infelizmente, isso acontece com as novas tecnologias, também é um aprendizado constante que a gente tem que ter nesse momento aí, desse contexto de pandemia, as novas formas, né, de contato, né? Então, agradecemos as contribuições da Júnior e do Márcio, né, onde o Márcio vem trazendo aí muita experiência
clínica, e penso que muito do que ele já tem vivido lá no seu consultório, questões que são muito pertinentes aí, nesse momento mesmo dessa pandemia, né? Então, agradecemos as contribuições de vocês dois, né? E acreditamos, né, que esses são os desafios mesmo que esta pandemia nos impõe. O ensino, a gente tem que pensar que ele não vai ser mais o mesmo, as salas de aula também não serão as mesmas, e as demandas, elas serão diferenciadas, né, requerendo, assim, uma formação também, né, mais sólida, com novas modalidades desse fazer psicológico, né, com novas estruturas, direcionamentos, mas sempre lembrando que tanto a Júnia comentou, quanto o Márcio também, né, a gente deve estar sempre respaldado aí, né, na nossa ciência, no aspecto ético, na nossa legislação e na nossa técnica. Isso a gente não pode abrir mão de forma alguma, né? Então, sabemos, né, que as proximidades aí são questões, né, muitas comissões, né, isso é muito importante que a Júnia traz, a comissão também, essas contribuições da comissão, né, de hospitalar, junto com a comissão de emergência e desastre, conformação e as demais, né? Então, isso aí é uma questão, né, que realmente é um ir e vir, é uma troca aí, né, desses conhecimentos, né? Então, é muito importante a gente saber que é uma via mesmo, né, de mão dupla, né, onde que a gente está sempre necessitando da contribuição dos demais parceiros e nunca que a gente pode, né, pensar de uma maneira, né, solitária, né? Então, a gente tem aí, como o Márcio bem trouxe, muitos cuidados, né, muitas ações, né, passando informações seguras, isso aí, muito bem colocado. Tá? Então, mais uma vez, reiteramos aí nossos agradecimentos e passamos, então, para o nosso primeiro bloco de perguntas. Bom, a primeira delas é da Nívia Alcice, né, e vai diretamente aí para o Márcio. Qual a opção imediata que não seja medicamento e como fugir desta prática usual? Gostei muito da sua menção ao luto tardio e da consequência dele. Bom, a segunda é da Luciana Viar, né? Ela já vai para a Júnia. Você pode falar um pouco mais sobre o registro documental, por favor? A terceira é da Aline Vasconcelos. Em primeiro momento, como que o psicólogo pode atuar frente a um indivíduo que se encontra em uma situação de desespero diante de um acontecimento? E, por final, nesse último bloco de perguntas, é da Cecília Sepúlveda. Para você, Júnia, o que é necessário e importante termos em mente para a construção do conhecimento em psicologia que objetiva a prevenção de emergências e desastres naturais e causados pelas ações humanas? Tá? Então, nós temos aí para o Márcio e para a Júnia essas solicitações. Passamos a palavra, então, para os nossos convidados. Posso falar, Júnia? Você quer falar? Posso. Bom, a primeira, a questão do registro documentais, né? Eu até cheguei a falar assim, um pouco a passar, que mesmo em situação de emergência e desastres, né, é imprescindível, né, isso a gente tem até aquela questão na nota técnica, né, o registro dos atendimentos. Eles devem ser realizados por nós, igual a gente faz com todo o nosso atendimento, né, e porque a produção, inclusive a produção de acúmulo, né, ele é até uma prova nossa, né, idônea até para nosso trabalho, né, então, para processos disciplinares, para visita de orientação e fiscalização, né, então a ausência de registro documental, ele até nos responsabiliza até tecnicamente, né, se a gente não tem. Como é que faz o uso de registro documental, né? Eles devem ser guardados, igual a gente faz normal, né? Deve ser guardado no prazo no mínimo de 5 anos, né? A guarda de registro está no nosso código de ética, e a gente tem também, né? Ou então, de acordo com alguma outra recomendação, né?
alguma outra recomendação que a gente tenha, né? Aí, nisso eu acho que vocês devem acessar, é o melhor caminho que vocês têm. Pelo Conselho Federal de Psicologia, vocês coloquem lá, tem vocês procuram, tem o sistema que vocês têm resolução, vocês têm tudo lá separadinho. Como é que o sistema chama, Delcio? Esqueci aqui. Nossa, nós que ajudamos lá. Bom, Júnior, a resolução, né, só trazendo aí a resolução, é a do CFP A1 de 2009. É a 1 né, de 2009, sobre a obrigatoriedade do registro documental. Né? No artigo 4º, mas eu estou querendo falar que é para onde a pessoa vai procurar. O melhor jeito de procurá-la... resoluções, entra a CFP resoluções. Entra a CFP e faz essa busca lá no Conselho. Isso também você tem no artigo 14 do Código de Ética, que também vai falar que a utilização de qualquer meio de registro, registro e observação da prática psicológica, né, também tem que olhar as normas do Conselho, tá? E também tem no artigo 15 do Código de Ética, tá? Então, sempre lembrando dessa resolução 01/2009, em especial no artigo 4º, né, que fala também do registro documental, do sigilo e da privacidade. Aí, depois, a outra pergunta é o que eu considero importante para a questão... Eu entendi que queria construir em relação a questão da formação, eu estou entendendo isso, né? Eu entendi um pouco isso. Eu penso que seriam das teorias psicossociais, né? As teorias psicossociais, que eu acho que é importante, as questões sócio-históricas, a filosofia, eu acho que o arcabouço teórico que nos garanta uma sustentação de homem. E, é claro, né, a prática de ir, né, ter estágios na área, ter a própria prática técnica da teoria de emergência de desastres, que isso é importante, né, ter lá a gente saber, né, de como que tem as questões, igual a gente tem saúde mental e atenção psicossocial, né, isso tudo é importante, né, aí são as questões técnicas, né, mas a gente tem algo do sujeito que também precisa disso. Tem outro para mim? Não, é só essa, a outra é para você. Temos duas aí para o Márcio. Tá, vamos lá. Nívia, você faz uma pergunta até interessante. Qual a opção imediata que não seja um medicamento e como fugir dessa prática usual, né? Realmente, é uma prática muito usual a questão da medicação. E ela é tentadora, principalmente até os mais recentes, os psicólogos que às vezes estão iniciando, até por uma falta de segurança ou de insegurança diante do lugar do médico, né, desse saber médico que vem, às vezes, nos impondo, né, ou nos atravessando, e que a gente encontra muito nas políticas públicas, no setor público, essa demanda grande dos psicofármacos. A gente tem que não acolher essa demanda. Não é só o psicofármaco que é a grande solução da saúde mental. Até porque nós estamos aí, não é à toa. O nosso lugar é muito bem garantido, muito bem estabelecido, e ele faz toda a diferença. Por quê? Porque a gente escuta, né? E, às vezes, o que mais a pessoa precisa é de uma escuta acolhedora, né? Uma escuta que faça ressoar dentro dele próprio aquilo que está mais angustiando, né? A gente sabe o quanto que a nossa fala ela é importante, né? Quando a gente fala, ressoa dentro de nós aquilo que falamos e a gente internaliza muito dessa fala, né? E aí, nós, com nossas técnicas, e N técnicas são importantes, né? Seja até as crenças,
limitantes, elas são importantes ser esclarecidas com o sujeito e mostrar que não só a medicação é o ponto importante. Claro que sabemos o lugar da medicação, do psicofármaco. Longe de mim, longe de nós, desmerecermos o contexto do psicofármaco e o efeito que ele age dentro de nós. Mas sabemos que, diante de uma pandemia, às vezes, o remédio, né, ele pode vir como um adito, né, como uma droga que pode não fazer tanto efeito como uma escuta acolhedora, como uma fala que nós estamos preparados para acolher e buscar junto com o sujeito o que leva ele àquelas questões, né? O que o adoece, né? O que o limita. Esse encontro ele é muito gratificante quando o próprio sujeito ele consegue perceber diante dessa terapia, né? Desse encontro terapêutico, e eu falo que a terapia é um remédio que o cliente toma toda semana, nos encontros que ele faz. Então, a gente não pode esquecer disso, que essa fala ela é tão importante, esse encontro, essa escuta nossa, ela é tão importante quanto uma medicação, né? Então, a gente tem que saber, e isso é a experiência, é isso que vai nos trazendo essa segurança, quando você fala dessa opção imediata que não seja o medicamento, né? A gente não tem que cair nesse lugar de saber, né? Que às vezes o médico utiliza como se fosse a única opção, né? Será que é a única opção? Será que é a opção que apresenta para aquele sujeito é medicalizar um sentimento, né? Porque às vezes aquele sofrimento é um sentimento. Sentimentos não são para ser medicalizados, mas são para ser vividos, são para ser sentidos, né? Então, eu acho que esse é o ponto importante que a gente tem que entender, né? E reforça essa questão que você fala aqui da menção ao luto tardio e das consequências, né? E não só ao luto, né? Mas há vários outros fatores estressantes que podem vir a ser sentidos tardiamente, né? Por isso da gente sempre estar pesquisando, sempre estar investigando, né? Como aquele que vai garimpar, né? Como o garimpeiro que busca o ouro, né? No meio de areia, né, daquele barro ali, nós também estamos ali em busca de algo precioso que faça diferença no sujeito. E aproveito, né, para complementar a fala da Aline Vasconcelos, né, como psicólogo pode atuar frente ao indivíduo que se encontra numa situação de desespero diante de um acontecimento. É isso que eu estou falando aqui agora, né? Dar esse lugar, né? Dar essa escuta, essa possibilidade de entendimento, porque a gente banaliza muito, né? A própria saúde mental ela foi muito banalizada nos últimos tempos, e a gente não pode cair nesse lugar de banalizar o sentimento das pessoas. Independente do que ela sente, é algo sofredor para ela. Pode não ser para a gente, né? Mas que a gente faça significância, que a gente faça sentido à escuta ou aquele acontecimento do sujeito. São essas as minhas considerações. Ok, Márcio, obrigado. Acho que você respondeu as duas, né? Sim. Ok. Bom, nós temos agora uma outra pergunta, que é uma sequência aí, que é para a Júnia, né? A respeito do registro documental. A Luciana Biara, ela está perguntando aqui, que consta sobre o registro com relação à emergência e espaços clínicos compartilhados? Não, assim, separadamente, não.
o que cabe para um, cabe para todos. O registro documental, ele é mesmo para qualquer tipo de espaço, tá? Assim, tanto para, se você está fazendo o atendimento numa situação de emergência e desastres, quanto num outro lugar, tá? E a forma de proceder é a mesma, tá? Agora, aí eu me lembrei, você acessa no site, põe atos oficiais, aí você coloca atos oficiais, gente, sai tudo bonitinho lá, do jeito que você quer. O site do CFP é muito bacaninha nisso, tá? E não tem diferença, não, tá? A forma do registro, o que pode variar se você trabalha, por exemplo, numa instituição que tem uma legislação maior, no caso de uma instituição que tem saúde mental, por exemplo, que tem uma equipe multidisciplinar, com médicos, então às vezes tem outras que o uso da guarda dos documentos existe uma outra forma, tá? Mas também qualquer coisa, gente, vocês podem mandar perguntas e tudo, que a gente dá sempre à disposição aqui, tá? Que bom, Luciana, valeu então, né? Se não, também pode procurar, manda que a gente conversa, tá? Só contribuindo aí com essa solicitação da Luciana, é porque também a gente tem que diferenciar o que é um registro documental e elaboração de documentos, né? Então, se ela está dizendo de elaboração de documentos aí, nós temos uma resolução específica, a resolução comentada 6 de 2019, que vai trazer, né, sobre a construção desses documentos de uma maneira multiprofissional, né, que também pode dar aí auxílio, né, sobre a elaboração de documentos, tá? Mas ela está me dizendo que é somente sobre o registro, então tá ok, então, tá? Mas, de toda forma, fica aí também, né, essa outra resolução, que ela é muito importante quando a gente trabalha, né, nessa questão multiprofissional. Bom, me parece que nós não temos mais nenhuma pergunta. Alguém gostaria de, no chat aí, fazer algum comentário ou trazer mais alguma questão? Bom, então eu acho que, né, estamos aí caminhando para o final, né? E, então, para encerrar, então, o nosso evento, né, nós esperamos que o objetivo que foi inicialmente proposto no evento tenha sido alcançado, né? Mais uma vez, então, reiteramos aqui o nosso agradecimento pela participação de todas e todos, em especial aí as contribuições trazidas aqui pela Júnia Lara e pelo Márcio Damasceno. Agradecemos também, né, a toda a equipe do CRP, né, em especial o setor de comunicação, ao TI, e dentre outras tantas que nos auxiliam aí para a construção, né, desses eventos. Deixamos aqui também, né, o nosso convite para participação em nossas comissões temáticas, né, e que também acompanhem as nossas ações. Vocês podem acessar aí o site do Conselho, né, esse Conselho que é seu, que é nosso, e que cada vez mais ele se preocupa, então, com a valorização da profissão, né? Então, qualquer dúvida, qualquer interesse aí de como que as comissões elas funcionam, a questão do agendamento, tá? Vocês podem entrar aí no site do Conselho, né, do www.crpmg.org.br, tá? Então, mais uma vez, né, deixo aqui o nosso parabéns aos 58 anos de profissão, né, e lembrando que muitas questões e muitos desafios, né, estão aí por vir, né, mas que a gente sempre, né, tem que estar pautado na ética, na legislação, né, e na nossa técnica, que realmente faz aí a nossa profissão. Tá? Um abraço a todos e todas e uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas e todos. Obrigado. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau.